Senhor presidente, Alexandre Filete, membros da mesa diretora, colegas vereadores, em nome do delegado Carlos Henrique, todos da Delegacia Regional de Venda Nova, com as suas especialidades, doutor Paulo que está aí, público aqui presente, e em especial os ouvintes da Rádio FMZ e os colaboradores da Secretaria de Obra, os servidores públicos do nosso município. Venho hoje aqui, conforme pedi sexta-feira, já estava prevendo situação que poderia se vir e foi confirmado essa semana. Estou encerrando um ciclo na Secretaria de Obra e acho que nada mais justo do que a gente vir aqui explanar, senhor presidente, um pouco do trabalho da Secretaria. Foi difícil, quem acompanhou, vocês acompanharam de perto, vocês vereadores, o trabalho da Secretaria de Obra. Todo dia, vereadores passavam solicitações da Secretaria de Obras, a gente dentro do possível atendia, e já deixo parabéns a cada vereador aqui que se preocupa com a sociedade de Venda Nova, se preocupa com os contribuintes de Venda Nova, Valdir? E se preocupa com o contribuinte de Venda Nova e quer resultado, Carlinhos? Todos estão aqui, sabem disso, e a gente dentro das possibilidades, vocês sempre entenderam o lado da Secretaria de Obra nesses 5 meses, foi difícil, uma readaptação, nova gestão, novo direcionamento, então tudo muda, até a engrenagem funcionar, vocês sabem as dificuldades, licitações novas, então vários fatores, inclusive os climáticos que chegou, nesse ano. Mas primeiro, antes de eu passar mais esclarecimento, vou fazer uma breve explanação dos trabalhos que foram desenvolvidos, alguns gastos, economia que foi gerada nesse período, Então, eu até passei para o PP, passei lá um slide lá em cima, Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, período do dia 1º de janeiro até o dia 30/5, que é de maio, para ser mais preciso, fechamento de mês, tem esses 10 dias a mais, mas ficou até o final de maio. Contando com efetivo de 108 servidores, vocês podem ver ali, braçal, um total de 60, tá? A condição deles também efetivo, contratado e prestador de serviço, 60 braçais. Desses braçais, tem alguns que estão, o Sandro já foi secretário, sabe, tem alguns que estão na situação de gari, de varredor de rua, de gari, Motoristas, um total de 18, operadores de máquinas pesadas, total de 7, engenheiro civil, 3, engenheiro agremiçou, 1, arquiteto, 2, servente, 2, coveiro, 1, mas tem um também na condição de braçal, que está atendendo o cemitério por causa da carga horária, jornada, auxiliar de mecânica, 1, fiscal de postura, 3, vigia, 5, calceteiro, 2 e pedreiro, 3, totalizando 108. Tem o secretário, o gerente, 2 gerentes, hoje são 2 gerentes e um coordenador, mais a gerente aqui também da parte administrativa, que é a Fran, são 3 gerentes. Passando para o próximo aí, um total de veículos, 6 caminhão-pipas, 10 caminhões caçamba, 3 está em manutenção, caminhão coletor de lixo, 5, caminhão com cesto aéreo, 1, Kombi, 4, picape UP Estrada, são 8, Gol, 1, Fit Uno, 2, Doblô 2, caminhão prancha, tem um caminhão prancha, mas está em manutenção, uma Montana, que ela se encontra no Caxixe, alguns desses caminhões também se encontram no Caxixe, inclusive um caminhão-pipa, caminhonete S10, a Melosa, um Onix que trabalha na fiscalização, uma motocicleta que também trabalha na fiscalização. 3 pá carregadeira, quais 2 estão em manutenção e uma foi adquirida recentemente pela Secretaria do Interior, um dinheiro dos royalties de petróleo que reside do ano passado. 2 escavadeiras hidráulicas, 4 motoniveladoras, reta escavadeira 5, 2 estão em manutenção, e um rolo compactador que foi doado pelo Estado desde os mandatos passados. Uma Conel, 3 tratores cortadores de grama, 3 reboques, que é usado para os calceteiros, os pedreiros,
uma carreta agrícola e uma empilhadeira, que é uso lá da garagem. Serviços prestados e licitações, né? Foram feitas ali várias licitações. Tem uma de tubos de concreto e canaletas, que são manilhas, né? Tanto as abertas como as fechadas, que está em fase inicial, em licitação. Massa asfáltica, né? Que está em publicação, R$ 718 mil, para recapeamento diversos, tanto no centro do Caxixe como nas avenidas Vila Betânia e também no centro de Venda Nova, né? Aquisição de vassouras também está sendo feita uma licitação, né? E as concluídas, aquisição de novos equipamentos de topografia, chegou concluído. Aquisição de drone para levantamento topográfico, também adquirido para engenharia, né? Para o agromensor usar também para fazer os mapeamentos, e a engenharia também. Nos valores que estão ali, né? De 36 mil, e aquisição de topografia de 40 mil. Aquisição de galerias de 3 metros por 3, que é para substituir aquela ponte, vereador Alexandre Filete, aquela ponte ali próximo à Vetor, né? Para fazer igual foi feito, não sei se foi na gestão do Vossa Excelência como secretário na época, lá perto do Pedrão daquela mesma forma, né? Para poder eliminar aquela ponte de madeira, né? Já foi eliminada uma no mandato passado, eliminar outra dentro do centro de Venda Nova. Aquisição de mais equipamentos, né, de laboratório para elaboração de projeto da engenharia, que são equipamentos eletrônicos para dar suporte aos computadores, né? São peças mais avançadas, softs mais avançados, né, para poder gerar e carregar mais rápido nos projetos que são imensos, né, na engenharia. Aquisição de saibro, da saibreira, né, do Cleto Venturim, lá de Cachoeira Alegre, 55 mil para o ano todo, foi feito também. Agora que o setor de arquitetura, vou passar um parâmetro assim, eu sei que vários vereadores, né, questionaram a questão da engenharia, realmente tem poucos profissionais, né, para analisar todos aqueles processos. Então, assim, dentro desse período, foi protocolado 61 projetos, obteve 19 aprovações, 9 foram indeferidos, né, não foram aprovados, e estão em análise 27 projetos. Então, vocês podem ver que existe ainda uma dificuldade, né, no setor de arquitetura, e a gente precisa de mais profissionais para dar agilidade, até mesmo para o contribuinte, para o empreendedor que está querendo empreender dentro do município de Venda Nova. E falando agora sobre obras, né, também do setor de engenharia, apesar de todas as obras do município, né, o pessoal pensa talvez que todas passam na grade da Secretaria de Obra. A fiscalização e o acompanhamento das secretarias, né, ela é feita pela Secretaria de Obra, porque o corpo técnico da Secretaria, da Prefeitura, da parte de engenharia, né, e os fiscais de contrato ficam na Secretaria de Obra, então acaba acompanhando as demais obras no município, né, que são executadas pelas outras secretarias. Então, assim, eu para não me alongar muito, eu vou deixar depois disponível para todos os vereadores aí também, né, as obras que estão sendo tocadas, deixei com o PP também. Já falando do setor de serviços prestados, do setor de fiscalização e de obras e posturas, foram emitidos 52 alvarás, certidão detalhada de habites, solicitações e vistorias, 8 e 6 concedidos, de 8 e 6 concedidos, pedidos de alvará de funcionamento analisados 748, análise de viabilidade de instalação de empresas, 326 empresas, então se a empresa mudou, se a empresa foi constituída, então 326 atendimentos nesse período. Consulta prévia de endereços 29, desmembramentos residenciais 29, fiscalização de alvará de comércio 149, notificações
45, atuações 19, vistorias de obras 320, orientações em andamentos diversas, né? Serviços prestados de iluminação pública, realizadas desde o início do ano, e eu volto aqui a agradecer a cada vereador, né, que todos os vereadores passaram demandas de iluminação queimada dentro do município, e a gente foi colocando e passando para o Alex, né, alguns diretamente para o Alex. Foram 256 lâmpadas trocadas dentro do município, no município todo, como um todo, né? Serviços prestados diversos. Atendimento aos diversos protocolos da Defesa Civil Municipal, poda, supressão de árvores em risco. Olha, em virtude, senhor presidente, né, das chuvas de janeiro que vocês acompanharam bem, que vocês estiveram, né, presente, acompanhando, né, inclusive um vereador morava no bairro atingido, que é o vereador Valdir também, houve vários, né, deslizamentos, árvores com potencial risco de atingir casas ou residências, comércios. Então foram feitos diversos atendimentos. A gente não tem um número expressivo, mas todos aqueles atendimentos que a Defesa Civil pediu, não deu para a gente levantar, mas na hora oportuna eu passo, foram atendidos com sucesso, inclusive em São João, né, onde que também caiu várias árvores ali, já há um bom tempo ofereciam um risco a residências ali, foram podadas também. Roçagem, limpeza de canteiros do município da Sede, São João de Viçosa. Vocês viram também o rio, que estava realmente no final do ano passado, aquela empresa que prestava o serviço, acabou o contrato, né, não teve como prosseguir o contrato por causa do final de mandato, acabou, né, em janeiro a gente assumindo essa questão também do jardim. Não foi fácil, sei que a cobrança para vários vereadores aqui foi grande, mas vocês sempre entenderam também o nosso lado, respeitou o nosso lado, e a gente foi conduzindo até amansar o jardim, amansar aí. Tem muito o que se fazer ainda, mas já está bem mais diferente do que a gente pegou em janeiro, né? Coleta e destinação de entulhos, mais de 2.000 toneladas de entulho, né? De lixo residencial, perdão, aproximadamente 2.000 toneladas de lixo residencial. Serviço de manutenção de via, que é os tapa-buraco, foi realizado no centro da cidade, foi realizado no Caxias, foi realizado na Vila Betânia, no Santo Antônio da Serra. O vereador Santo Filé também pediu, vários vereadores aqui solicitaram, né? Na PAI, vereador Carlinho, no centro de Venda Nova. Então, vários atendimentos foram feitos de demandas que foram passadas da sociedade, também a gente deu uma atenção. Também houve questão de falta de água, que era a responsabilidade da prefeitura. Na Vila Califórnia, na Viçosinha, a prefeitura foi lá, trocou a bomba, realizou o serviço, né? A roçagem, manutenção de prédios públicos, né? Para as outras secretarias. Então, o Sandro sabe daqui também que as demais secretarias dependem também da Secretaria de Obra para fazer a manutenção dos prédios públicos, escolas, creches, né, e tudo mais. Então, esses daí foram os atendimentos que a gente fez, né? Realmente, praticamente apagar incêndio mesmo, né? Hoje, graças a Deus, a realidade é outra do município, já pode se pensar numa coisa mais longo prazo, já pensar em dias melhores aí. O orçamento da Secretaria de Obra foi orçado ano passado, o orçamento desse ano, R$ 18.582.807,35. O valor empenhado por período, desse período de 5 meses, foi R$ 7.245.209,88, 38% do orçamento global. O valor liquidado empenhado até o momento do dia 30 de maio foi R$ 4.224.677,25, 58% do valor empenhado, que é 38% do orçamento geral. O saldo empenhado a liquidar ainda resta R$ 3.020.532,63 do valor que foi empenhado. Sobrando ainda, além do valor do saldo empenhado a liquidar, do saldo global, R$ 11.337.597,47. Eu trouxe uns comparativos e quero também passar, apesar que o meu tempo já está se esgotando, mas eu queria fazer umas considerações final, senhor presidente, se possível, aproveitar o tempo do delegado Carlos Henrique, foi mais
foi mais sucinto, só de períodos assim. É claro que o orçamento do ano passado é um orçamento bem menor, né? Bem menor, 15 milhões, o orçamento global, 15 milhões, 644.534 reais e 93 centavos, representando uma média nos 12 meses de 1.300.000, em média. E o gasto do mesmo período, é claro que tinha mais demandas, que o governo já estava estabelecido, né, e já tinha outras metas também, finalização de obras e tudo mais, mas foi um gasto representante dos 5 meses de 1.192.000. E para o mesmo período, com orçamento bem maior, a média, né, o orçamento de 18.315.891 reais, uma média de 1.526.000 reais nos 12 meses, dividido pelos 12 meses. E um gasto nos últimos 5 meses, incrível que pareça, uma média de 844.000 reais. Então, realmente está sendo feito, está sendo enxugado o orçamento, né? Está se gastando menos, não sei os planos da administração com esse dinheiro que está se acumulando, né? Se tem obras, tem mais obras em vistas, né? Porque a gente também está tocando uns projetos que ficou do ano passado e realizando um projeto desse ano. O projeto que a gente desempenhou esse ano foi o projeto emergencial dos 7 milhões, né? Que a gente pleiteou pelo emergencial, que foi feito até, senhor presidente, naquele momento, o decreto emergencial, e já foi até sinalizado para a gente pelo governo federal que 7 milhões está a caminho de Venda Nova do Migrante para atender, né, esse emergencial aí, que são os pontos críticos do rio e também a estrada do Alto Madalena, que foi atingido alguns pontos críticos ali, mas mais o rio, em pontos estratégicos do rio. E também, aproveitando o anseio, numa ida que a gente foi, eu estive em Brasília também como secretário, de abertura do PAC, também foi elaborado pela gente o pleiteio, né, da via lá do Alto Madalena e também do rio, né, das adjacências do rio Viçosa, que é a questão da questão da pavimentação dela todinha, entendeu? Pavimentação dela todinha dentro do município de Venda Nova do Migrante, urbanização do rio. E também foi protocolado no Ministério das Cidades, né, visando aí esse recurso do PAC. Eu, igual eu falei no início a vocês aí, passei um breve esclarecimento aí dos trabalhos da Secretaria de Obras, mas eu quero assim relatar e frisar todos os ouvintes nesse momento, né, para quem não sabe, estive presente na campanha, igual vários estiveram também presente na campanha, o vereador Santo Filete, do grupo, né, do nosso prefeito Dalto Perim, o vereador Dixon, o vereador Alex, o vereador Carlinho, o vereador Valdir, o vereador Yuri e o vereador Fernando Altué, que esteve, né, junto com o grupo que elegeu o nosso prefeito aí, Dalto Perim, né? Eu participei da equipe de transição. Após a eleição, participei da equipe de transição, além de ter participado da campanha, participei da equipe de transição, né? Dalto, naquele momento, me chamou para estar assumindo uma pasta, né? Se eu teria interesse, talvez, de assumir uma pasta para contribuir com o município, e se eu tinha alguma preferência em alguma pasta. Eu cheguei a comentar com o Sandro, se eu não me engano, eu comentei com o Sandro que eu falei com o Dalto que assumiria, se ele achasse por vir, assumiria a Secretaria de Meio Ambiente, né? E entrei na transição e achava que realmente eu talvez iria assumir a Secretaria de Meio Ambiente, né? Já que ele me fez o convite e perguntou se eu tinha alguma preferência de assumir a pasta, né? E estive na transição diretamente envolvido na transição da Secretaria de Interior e Transporte e Secretaria de Obras, né? O prefeito Dalto procurou várias lideranças do município de Venda Nova do Migrante, né? Inclusive vereadores, só que vereadores, né, têm um mandato, né, tem um mandato iniciado, tem que ser nomeado, tem que ser diplomado, né, tem que ser empossado, né? E também, tipo assim, a gente vê historicamente,
né, que as saídas de vereadores para ser secretário, muitas das vezes, não é muito também uma questão que a sociedade também vê, né, senhor presidente, com bons olhos. Mas também fez o convite. E fez o convite para algumas lideranças, alguns secretários no passado, né, mas não houve interesse por algum ou talvez de estar assumindo. E uma gestão pública, né, no município tão importante, começar uma gestão sem um secretário de obra é muito difícil, é desafiador, porque existem questões burocráticas e também está uma pessoa interina, é difícil lidar com essa situação. Então o prefeito pediu se eu poderia estar assumindo com um curto período, até ele estar arrumando um outro nome para a Secretaria de Obras, né, inclusive talvez um nome que já foi secretário, né, e eu assim aceitei o desafio mesmo sabendo das minhas limitações. O Dalto sabia das minhas limitações de saúde, sou diabético, né, e também da minha pouca experiência. Eu tinha experiência com a Secretaria de Obras, tinha experiência com a Secretaria de Turismo, Secretaria de Finanças, né, fiquei um curto período na Secretaria de Obras, coisa de um mês com o Fernando, quando era secretário de Obras, na Covid. Foi um desafio naquele momento, né, e acabei pegando Covid e também saí de lá. Eu fui para lá e peguei Covid. Mas mesmo assim aceitei o desafio, porque eu via a necessidade, né, de estar ocupando a Secretaria de Obras para dar uma sustentação, né, a esse governo que se iniciou. Então aceitei o desafio, pegamos aquela chuva, presidente, de janeiro, foi desafiador, fiquei uns dias sem dormir, mas graças a Deus, Deus nos honrou a gente, todos os vereadores envolvidos, participando daquele momento, assim, dando apoio, solidariedade, né, àquelas vítimas, né, e de lá para cá, o primeiro mês foi tranquilo, o segundo, já houve, assim, algumas situações que quando eu estava como secretário, eu comecei a ver que estava numa situação que não estava muito confortável, né, inclusive questionei o Dalto várias vezes, né, que essa questão de engenharia, de fiscalização, né, de arquitetura, porque no meu entendimento, se eu assumir uma pasta, eu também tenho que participar dessas situações, até mesmo para a gente saber do que está acontecendo, para questionar o contribuinte, né. E nesse meio tempo, tipo assim, eu fui tentando lidar com essa situação, de estar lá na garagem, de estar aqui sabendo que o Dalto também gosta de participar dessas situações, gosta de saber dessas situações, mas eu também comecei a ver no terceiro mês que começou a conflitar algumas situações. Eu sei que o Dalto se preocupa com essa questão de obra, mas houve alguns questionamentos de contribuintes comigo, que eu estava na pasta, não adianta, eu estava como secretário de obras. Então eu era cobrado, com certeza, né, de alguns alvarás que já estavam expedidos, de algumas situações que já estavam aprovadas, ser questionada, né, para refazer, para fazer. Então assim, eu acabei, né, entrando em algum atrito de tal forma, mas algum atrito assim, de questionamento com o prefeito, se eu poderia participar mesmo para me dar uma resposta, e o prefeito achava melhor por ele, demandar por ele resolver essas situações de fiscalização. A partir do terceiro mês eu não me envolvi mais com questões de fiscalização, questão de engenharia, essa questão de arquitetura, que o prefeito queria acompanhar diretamente isso, né? É um direito dele como prefeito, mas eu acho que isso daí criou um desgaste entre a gente, né? De tal forma, e depois, por alguns outros motivos, que eu não quero entrar em detalhes, senhor presidente, né? Que eu não sinto confortável no momento, mas outras situações que os próprios servidores da Secretaria de Obras presenciou e sabe que realmente eu fui meio perseguido em algumas situações por querer as coisas corretas, as coisas certas, né? Mas eu se mantive firme ali e fui. Cheguei em momento, senhor presidente, de pedir o Dalto para sair realmente, de pedir exoneração. O Dalto, não, continua aí, vai dar certo, vamos tentar melhorar nisso e tal, mas voltava com a mesma tecla. Então, chegou no momento que eu acho que a gente, apesar de ter uma amizade, apesar de eu ter respeito por ele, mas chegou um momento que acho que eu me desgastei e ele se desgastou, criou um clima muito ruim em certas circunstâncias. Eu cheguei a cair em enfermidade, vocês sabem muito bem, fiquei 15 dias afastado, questão médica, me deu uma crise de ansiedade, um pouco de depressão, né, por essa pressão psicológica que eu passei, né, mas depois com medicação, com tudo, consegui dar um pouco de volta por cima. Aí
quando estava mais ou menos as coisas caminhando de novo, aí o Dalto decidiu talvez me trazer mais para o gabinete, com a conversa aí talvez de gabinete, tudo, né? Mas chegamos no momento aí do Dalto falar que precisava da Secretaria de Obras, né? Precisava da vaga para botar uma pessoa, talvez uma pessoa definitiva, talvez vai resolver, né? E também eu vou respeitar que o cargo é dele, eu acho que é uma decisão dele, né? Mas aqui eu quero frisar, principalmente para os vereadores que acompanharam o trabalho, passavam as demandas, o vereador Assis, o vereador Sandro direto passava demandas para a gente, né? Acredito que a gente atendeu a maioria delas, nem todas, mas sempre compreendeu a situação, as dificuldades, buscar saber, vereador Dix também, vereador Carlinhos, Lacraia, vereador Alex, vereador Valdir, Fernando, todos os vereadores em si, né? Vereador Yuri lá no Caxixe, né? E sabiam dessa dificuldade. Eu fico meio triste, senhor presidente, assim, só mais uns 2 minutos para acabar de concluir, fico meio triste, mas também respeito a posição do prefeito, né? Deve ter uma pessoa em mente, talvez melhor do que a gente, tal, para assumir a Secretaria de Obra, mas independente de política, de estar aqui na administração pública, de estar, 2 coisas me deixou muito chateado. A primeira foi, após a eleição, mesmo que eu estava na transição e tudo, do nosso grupo, até mesmo depois da posse, depois de um mês, não fazer uma reunião conosco, os que foram eleitos, que não foram, todos eu falo que os 60 candidatos que tiveram nessa colisão para garantir essa eleição vitoriosa, que não foi fácil, a gente sabe que não foi fácil, né? E até para ter um sentimento, como estava a condução do município, de que forma estava, uma sugestão, uma explanação, né? Sendo que todos contribuíram para essa vitória. E a outra que me deixou triste também, como presidente de partido, e o vereador Sandro, o vereador Fernando está aqui, somos do mesmo partido republicano, a saída do Dalto também é uma comunicação conosco, assim. Ele comentou comigo, mas não comentou com os demais partidários a saída, né? Também deixa a gente assim um pouco triste. Eu, assim, poderia estar falando muito mais coisa aqui, mas eu acho que, até para preservar, né, senhor presidente, a situação, acho que eu estou explanando de uma forma mais suave possível certas situações, né, mas o meu sentimento, o meu coração, não está, assim, com sentimento bom. Porque tudo que eu passei, tudo que a gente viveu junto, quem sabe, quem esteve mais por dentro da política, sabe. E eu estive em momentos, eu e Dalto só. E depois o republicano, Sandro, Fernando, Partido Republicano, e fomos pleiteando outros partidos foram coligando conosco, né? E a gente, tipo assim, construiu uma vitória coletiva, não foi individual. Então isso chateia um pouco. Mas vida que segue, torço aí que Venda Nova deslumbre e siga caminhos melhores aí, que seja o melhor para Venda Nova aí. Muito obrigado, senhor presidente, todos os vereadores aí, todo o público aqui presente. De volta à tribuna, né, houve alguns questionamentos, né, vou por ordem cronológica aqui, né. Questão dessa estrada, né, que vocês relataram, a questão daquela estrada do Amazonas, dos clipes, dos pimentas lá em cima, né, que vaza na Madalena. Ali houve umas questões das chuvas, realmente, e a gente pensou em também incluir ela no pedido de emergência, só que ela foi negada, porque não atendia os critérios da Defesa Civil, né? Mas aproveitando que já existia medição e tudo, a gente tentou também pleitear pelo recurso do PAC, que é um outro recurso totalmente diferente desse emergencial, né, que não é pela Defesa Civil. E pelo valor da obra do rio, né, se optou por garantir e tentar pleitear a questão do rio e não daquela via, mas existem planos de melhorias naquela via. Não falo pavimentação, não falo calçamento, mas alargamento, talvez uma melhoria naquela via, né? Mais uma coisa de saibro, pissarro, né, dessa natureza. O da Madalena já está sendo feito reabertura com possível, no futuro, que já tem um pedaço de calçamento, talvez estender, né, esse calçamento ou um solo brita, né, dependendo como que vai ser conduzido aí.
E também a gente já sabe que as reaberturas do Alto Bananeiras, da saúde, que foram feitas também dentro desse período, Braço do Sul, foram melhoradas várias estradas também dentro desse sentido. Carlinhos, em respeito a essa questão de atrito, eu não queria, assim, entrar muito nesse mérito, se possível. Vocês viram que eu fui muito bem sucinto aqui, mas já que o senhor abordou, eu vou destrinchar mais, já que o senhor abordou. Uma coisa assim, eu já, pelo que eu percebi, o senhor está tendo mais conhecimento desse assunto do que eu, porque não foi me permitido eu, né, entrar nesse mérito de saber, até mesmo para mim, talvez também como secretário, ter o direito de falar com o contribuinte. Então eu direcionei o próprio contribuinte, o empreendedor, que tratasse direto com o Dalto, já que a tentativa e o tratamento era com ele, né, com essa parte de fiscalização de habites, de aprovação de alvará do passado. Então o senhor teve a proeza e conseguiu, né, ter um esclarecimento. E eu, quando entrava no assunto, falava que estava resolvendo, então eu também respeitei ele como prefeito, embora não concordasse. Então por isso que é tal atrito, por não concordar, né, e se desgastar nesse sentido, como outros sentidos também, de algumas demandas de vossos nobres vereadores que me passavam como secretário, e eu tentava encaixar dentro das demandas da secretaria, porque são demandas que não são particulares, que são da sociedade de Venda Nova, que é da população. Só para vocês terem noção, chegava 3 vereadores a falar do mesmo problema. Então é sinal que outros contribuintes diferentes buscou o seu vereador que tem mais afinidade para cobrar ele, porque talvez não tinha o meu número, não tinha o número do Dalto, e tem mais liberdade com vocês. E uma das coisas que eu acho também que contribuiu muito para esse desgaste foi o quê? Que o Dalto sempre falava na reunião de secretários, que pedidos de vereador tinha que passar por ele. Tinha que passar por ele, porque ele fazia essa triagem para estar passando para as secretarias pertinentes, né? Mas, no meu ver, esses pedidos não são particulares, são pedidos da comunidade, pedidos da sociedade de Venda Nova. Então ela entra como pedidos e anseios da população. Então por isso que eu acho que eu poderia estar colocando dentro do cronograma, encaixando as demandas. Por isso que eu falava com vocês, um pouco de calma, que eu vou colocar no cronograma, assim que possível, tiver uma folga, a gente vai atender. E foi o que foi feito. Mas, porventura, 5 meses, coisa histórica nessa casa, nenhum vereador atacar a secretaria de obra, falar mal da secretaria de obra e elogiar um secretário, isso pode incomodar também, ou ele pensar que eu estava atendendo demandas sem passar por ele, né? Mas não era demanda dos vereadores, senhor presidente, era demandas da sociedade. Inclusive, muitas das vezes passado, eu cheguei a comentar com alguns vereadores, o vereador fulano também passou essa demanda, o vereador ciclano também passou essa demanda, vou encaixar aqui, tenha paciência, e, né, solucionado os problemas. Então, assim, eu não quero entrar muito nesse mérito, tem muita coisa, tem coisas que estão agarradas na garganta, não sei se eu vou ter, tipo assim, vontade de falar, que acho que isso machuca a gente também, machuca, né? Por a gente estar exercendo o papel nosso como secretário, de estar atendendo, né, as demandas da comunidade, ser questionado. Eu acho assim, eu fui vereador, eu tive nessa casa, eu sei o que é ser vereador, né, e ser cobrado pela população e levar uma demanda para um secretário, porque muitas das vezes, imagina, vocês estão falando a questão assim, cada vereador passar demanda, mas eu acho que o secretário tem que pegar e colher as demandas mesmo, encaixando no cronograma. Agora imagina os 9 vereadores para atender o prefeito, para esperar um atendimento do prefeito, né? Os 9 vereadores, no momento só, vários pedidos, atender, para passar para o prefeito. Aí o prefeito tem que atender a população, tem que atender o secretário, porque várias demandas, tem que atender as demandas internas da prefeitura, tem que ir em agendas do governo. Até essas demandas chegando ao secretário, talvez o serviço, a população já está mais desgastada, porque demora a chegar a demanda ao secretário. Então acho que vocês são caminho direto, vocês estão encurtando o caminho para o secretário para estar até mesmo atendendo mais rápido a população, né? Então eu vejo dessa forma, mas eu também respeito a forma dele como prefeito e eu não quero questionar isso. Mas já que eu fui abordado, eu estou entrando numa seara, estou destrinchando. Então assim, isso também foi desgastando a gente. E outras questões também de tratamento, que eu acho que cobrança, o prefeito pode fazer a qualquer um.
mas dentro de um respeito, dentro de uma educação, dentro de um discernimento, né, de uma proximidade, ainda mais com a pessoa que esteve do lado dele. Então ele tem liberdade de conversar, mas de uma forma também, eu acho assim, mais suave. Porque educação e respeito cabe a qualquer lugar. A qualquer lugar se cabe educação e se cabe respeito. E o histórico todos conhecem. Então assim, a gente na campanha também, quando a gente foi para a sociedade, pediu o voto do contribuinte, né, para trazer o Dalto de volta para a prefeitura, a gente foi muito questionado, eu principalmente, vários candidatos que foram. Mas gente, o Dalto é trabalhador, mas ele trata a gente muito grosso, ele trata a gente com um pouco de desprezo, não gente, o Dalto mudou. Eu falei que o Dalto mudou, o Dalto melhorou muito. Por quê? Porque eu lidei com o Dalto na iniciativa privada, de vender um terreno para ele, de ter outro contato. Realmente, eu nunca lidei com ele do poder público. Então, eu tive uma lida com ele no poder público. E respeito o modo dele. Eu acho que o Dalto está ansioso, que o município tenha uma resposta rápida, de trabalho, de desenvolvimento. Só que a gente tem que entender que o poder público, ele tratar pessoas, lidar com pessoas, relacionar com pessoas, trazer bem-estar para pessoas. Então, cobrar sim, respeitar todos, o contribuinte, o servidor, o encarregado, o cargo comissionado, eu sei que é livre nomeação e exoneração, mas merece o respeito, pode ser cobrado, tem que ser cobrado, faz parte. E o meu sentimento, eu não estava preparado para isso assim. Por quê? Primeiro, eu assumi uma secretaria. Desculpe, senhor presidente, eu assim, da minha forma, mas eu acho que, já que destrinchou, eu vou abrir o caminho para falar. Eu aceitei o desafio para não estar, né, uma secretaria sem secretário nesse início. Eu não tinha experiência na obra, eu tinha experiência em outras secretarias. A obra lidar diretamente com o servidor lá, operador, uma seara diferente da que eu lidei, entendeu? Mas eu assumi o compromisso. E tenho certeza que tem entregado um bom resultado para a sociedade, que o povo pode olhar o município que já mudou. Agora o Leão está mais calmo, então agora consegue respirar. Eu só falo assim, desculpa até minha emoção, senhor presidente e demais vereadores, mas isso fere a gente, entendeu? Eu fui ferido emocionalmente com algumas questões, e respeito também, que talvez ele também tenha se empolgado muito e também preocupado, né, de dar uma resposta, mas eu acho também que isso também tem que ser lembrado. A questão dos veículos, vereador Cis. Alguns veículos apresentaram algum problema no início do ano, em questão do rastreamento. Tem uns 2 veículos que quebrou o rastreador, mas estava por substituição. Então não sei falar para você precisamente quantos veículos estão em funcionamento com rastreador e quantos não. Mas posso passar para a gerência e pedir para encaminhar uma resposta também, né? Sobre o assunto. Alex, a respeito das placas, nós estamos tendo várias divergências de placas dentro de Venda Nova, de placas que caíram, de placas que... E as demandas são tão grandes para as questões essenciais que acabou passando despercebido algumas questões aí, alguns ofícios, que as demandas são muito grandes. Mas o senhor sabe que as demandas que o senhor passou para a secretaria, a maioria delas foram atendidas dentro de um tempo ágil. Mas vou passar também, né, já que eu estou entregando, eu vou passar para os que vão ficar aí, conduzir a Secretaria de Obras. Em questão do ocorrido, vou ser muito sincero, a partir daquele momento, essa semana passada que passou, eu já tinha sido conduzido ao gabinete com o Dalto, entendeu? Para uma possível, talvez, ida para outra área e tal, então eu não participei, eu fiquei sabendo do ocorrido, mas isso foi tratado diretamente no gabinete do Dalto. Ele chamou os envolvidos lá e conversou. Então, qualquer esclarecimento melhor, acho que vocês podem reportar diretamente ao gabinete que o Dalto teve as suas conclusões ali, né? E deixa eu lembrar mais alguma coisa aqui. Bom, eu acho que é isso e, tipo assim, não quero julgar ninguém, senhor presidente, não quero julgar a condução, eu só acho... E da agora para frente, a gente não pode olhar muito para trás, da agora para frente, e até pela saúde do prefeito, eu também prezo pela minha, mas prezo pela dele também, ele tem que ir com calma, igual ele falava comigo no início do ano, vai com calma, Vanildo, Valdir, e eu ansioso para entregar resultado.
Então, ele também vai com calma, trate bem os funcionários, que são o maior patrimônio do município, trate bem a população, trate bem os empreendedores, que é eles que tragam os recursos, a arrecadação, e nós vamos depender muito nessa reforma tributária dos empresários e dos produtores, dos empreendedores do município. Trate bem, que tenho certeza, e alinhe com essa casa. Eu passei a legislatura passada, eu sei o que foi a legislatura passada. Então, o respeito dos poderes é fundamental para ter uma boa administração pública. Muito obrigado a todos e a todas.